Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje são os conceitos introdutórios relativos à teoria geral da execução. Para começarmos, uma pergunta básica: o que é a execução? Executar é satisfazer uma prestação devida. A tutela executiva busca a satisfação ou a realização de um direito já acertado ou definido em título judicial ou extrajudicial. Ampliando o conceito, temos que a execução é o conjunto de medidas com as quais o terceiro imparcial propicia a satisfação do direito de uma pessoa à custa do patrimônio da outra. A execução civil se efetiva por duas maneiras: como uma fase subsequente ao processo de conhecimento, na qual a sentença não seja cumprida voluntariamente, ou como processo autônomo, quando fundada em um título executivo extrajudicial. As execuções fundadas em título extrajudicial e os cumprimentos de sentença arbitral, penal condenatória ou estrangeira têm natureza de processos autônomos. Já as execuções fundadas em título judicial não têm natureza de processo autônomo. O livro 2 da parte especial se aplica ao processo de execução por título extrajudicial, enquanto o cumprimento de sentença é tratado no livro 1 da parte especial a partir do artigo 513 do CPC. Assim, há execução sem processo autônomo de execução, mas não há execução sem processo. A execução confere ao titular da pretensão uma posição de vantagem, que é a existência de título executivo, que podem ser judiciais ou extrajudiciais. E o que diferencia o processo de conhecimento do processo de execução, professor? É uma boa pergunta. O que distingue os processos ou fases de conhecimento e de execução é a sua finalidade de um e de outro. No primeiro, o que se busca é uma sentença. Já no segundo, a finalidade é que o juiz tome providências concretas para satisfazer o titular do direito com base em um título executivo. E quando o devedor não cumpre espontaneamente, ou seja, voluntariamente a obrigação, de que meios pode se valer o judiciário para promover a satisfação do credor? Ora, eles podem ser agrupados em duas categorias: o de subrogação e os de coerção. Os primeiros são aqueles em que o Estado juiz substitui o devedor no cumprimento. Na subrogação, o Poder Judiciário substitui o devedor no cumprimento da obrigação, a fim de satisfazer o direito do credor. A outra técnica é a da coerção, que visa que a prestação seja realizada pelo Estado e cumprida pelo próprio devedor. Para tanto, a lei mune o juiz de poderes para coagi-lo a cumprir aquilo que não queria cumprir espontaneamente. Neste caso, o Poder Judiciário não substitui a vontade das partes, e sim atua coercitivamente para que haja o cumprimento da obrigação por parte do devedor. E quanto às classificações, professor? A doutrina classifica a execução civil de diversas maneiras. Por exemplo, ela poderá ser mediata, que se aperfeiçoa com a instauração de um processo, e imediata, quando se realiza sem novo processo, como uma sequência natural da fase de conhecimento. Como já dito, toda execução há de estar fundada em um título executivo, que poderá ser judicial ou extrajudicial. Títulos executivos judiciais são produzidos dentro de um processo por meio de atividade jurisdicional. Já os títulos executivos extrajudiciais são produzidos fora de um processo, e a lei lhes confere eficácia executiva e são formalizados por ato de vontade das partes. Em regra, a execução de título judicial é imediata, sem novo processo, salvo a fundada em sentença arbitral, estrangeira e penal condenatória. A execução por título extrajudicial sempre implica a formação de um processo autônomo. A execução é ainda classificada conforme a natureza da obrigação apresentada em juízo, podendo ser relativa à obrigação de fazer ou não fazer, entrega de coisa certa ou incerta, ou entrega de dinheiro, cada uma com as suas peculiaridades. Quanto à estabilidade do título, o cumprimento da execução pode ser definitivo, quando a execução é completa e não admite modificação no conteúdo do título, ou provisório,
quando o título demanda certificação posterior para que se torne definitivo. Quanto à forma de efetivação, nós já vimos que a execução pode se efetuar por meio de subrogação, ou direta, ou por meio de coerção, ou indireta. A diferença aqui reside na participação ou não do executado no cumprimento da execução forçada. Na execução por subrogação, o Estado vence a resistência do executado, substituindo sua vontade, com a consequente satisfação do direito do exequente. Já na execução indireta, o Estado juiz não substitui a vontade do executado. Pelo contrário, atua de forma a convencê-lo a cumprir a sua obrigação com o que será satisfeito o direito do exequente. E assim, concluímos aqui a nossa breve análise dos conceitos introdutórios relativos à teoria geral da execução. Os temas que abordamos estão apresentados de modo mais detalhado no material disponibilizado em sua área do aluno. Para conquistar o sucesso, você precisa aceitar todos os desafios que surgirem. Concretize as suas metas por meio de sua determinação. Até a nossa próxima aula.